Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração chegou até você hoje, talvez seja porque Deus conhece o seu coração melhor do que ninguém. Então, feche os olhos por um instante, respire fundo e permita que o amor de Deus abrace a sua alma neste momento. Se você acredita no poder da oração, se inscreva no canal, curta e compartilhe esta mensagem de fé. Agora entregue ao Senhor tudo aquilo que está pesando dentro de você e deixe a paz de Deus tocar o seu coração. Amém. Você tem rezado o Pai Nosso errado a vida toda. Não porque você é mau, não porque você não tem fé, mas porque ninguém nunca te explicou o que aquelas palavras realmente significam. A maioria das pessoas reza o Pai Nosso todo dia, na missa, antes de dormir, em momento de desespero, mas repete as palavras como se fosse um código que abre uma porta. Fala rápido, fecha os olhos e pronto. Oração feita. Mas e se eu te dissesse que essa oração tem um poder que você nunca chegou perto de usar? Que cada frase dela é uma chave e que você tem carregado um monte de chaves sem saber para qual porta elas servem? Fica comigo até o fim desse vídeo, porque depois que você entender o que eu vou te mostrar, você nunca mais vai conseguir rezar o Pai Nosso do mesmo jeito. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, os discípulos tinham pedido uma coisa simples: nos ensina a orar. Eles viram Jesus rezar, viram o que acontecia depois que ele orava e quiseram aquilo. Jesus não deu uma lista de regras. Ele não disse, reze 3 vezes por dia ou use essas palavras em voz alta. Ele deu uma oração, um modelo, uma estrutura, e essa estrutura muda tudo. Porque o Pai Nosso não é uma oração de súplica, não é uma lista de pedidos, é um mapa, é uma forma de se posicionar diante de Deus e de entender quem você é antes mesmo de pedir qualquer coisa. Vamos linha por linha e presta atenção, porque cada parte vai te surpreender. Pai Nosso que estais no céu. Já nessa primeira linha tem algo enorme que a maioria das pessoas passa reto. A palavra pai em aramaico, a língua que Jesus falava, é Abba. E Abba não é pai no sentido formal. É mais próximo de papai. É uma palavra íntima, uma palavra que uma criança usa com o pai que ela confia, que ela ama, que ela sabe que vai estar lá. Jesus estava dizendo, quando você for rezar, não chegue como um servo que faz um pedido formal ao rei. Chegue como um filho que fala com o pai, com intimidade, com confiança, sem medo de incomodar. E olha o que mais, Pai Nosso, não Pai meu, nosso. Desde a primeira palavra, Jesus está te lembrando que você não reza sozinho, que existe uma família inteira rezando com você, que quando você abre a boca para falar com Deus, todos os outros filhos de Deus estão naquele mesmo espaço com você. Isso muda a forma de orar, porque você não é uma ilha pedindo socorro, você é parte de algo muito maior. Santificado seja o vosso nome. Aqui começa o que poucas pessoas entendem. Antes de pedir qualquer coisa, antes de falar de pão, de perdão, de livramento, Jesus ensina a começar reconhecendo quem é Deus. Santificado seja o vosso nome, não é um elogio vazio. Não é você dizendo, você é ótimo, Deus, para depois pedir o que quer. Santificar o nome de Deus significa reconhecer que Ele é santo num mundo que muitas vezes não age como se Ele fosse. É dizer, Deus, eu reconheço que você é diferente de tudo e de todos, que o seu nome carrega peso, que o seu nome não é só uma palavra. Quando você começa a oração assim, você está se reposicionando, você está saindo do centro e colocando Deus no centro. Esse simples ato, antes de qualquer pedido, muda o espírito com que você ora. Você já tentou rezar com raiva? Com aquela sensação de, Deus, você precisa me ajudar agora? Todo mundo já passou por isso, mas quando você começa reconhecendo quem Deus é, algo muda dentro de você. A urgência ainda está lá, o desespero às vezes também,
mas você está falando com alguém maior do que o problema. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa parte é talvez a mais mal entendida de toda a oração. Muitas pessoas rezam isso como se estivessem desistindo. Como se seja feita a vossa vontade fosse sinônimo de tudo bem, faz o que quiser, eu me rendo. Não é isso. Quando Jesus rezou, não seja feita a minha vontade, mas a tua, no jardim de Getsêmani, antes de ser preso, aquilo não era resignação, era confiança. Era a decisão consciente de um filho que confia no pai mesmo quando a situação dói. Pedir que o reino de Deus venha é pedir que a forma como as coisas funcionam no céu, com justiça, com amor, com cura, comece a funcionar aqui. É uma oração ativa. É quase um desafio. Deus, que o seu jeito de fazer as coisas invada esse lugar que eu estou. E seja feita a vossa vontade, não significa que você não pode ter desejos. Significa que você está disposto a confiar que o plano de Deus, mesmo quando você não entende, é melhor do que o seu. Isso é difícil. Às vezes dói de verdade, mas é o coração dessa oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pronto. Chegamos na parte dos pedidos e repara, Jesus ensinou a pedir só o pão de hoje, não o pão da semana, não a geladeira cheia para o mês, o pão de hoje. Isso é uma lição de confiança radical. Sabe quando o povo de Israel estava no deserto e Deus mandava o maná? O maná aparecia todo dia, e quando as pessoas tentavam guardar para o dia seguinte, estragava. Deus estava ensinando uma coisa: confie que amanhã eu estarei aqui de novo. Pedir o pão de cada dia é treinar essa confiança. É dizer, Deus, eu não preciso controlar o futuro inteiro. Eu preciso do que é suficiente para hoje. E eu confio que você vai estar lá amanhã também. Num mundo em que a gente vive ansioso pelo que vai acontecer no próximo ano, no próximo mês, na próxima semana, essa linha é quase uma terapia, um convite a soltar o peso do que ainda não veio. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é a linha que mais machuca e provavelmente a mais importante. Repara na estrutura, assim como nós perdoamos. Há uma condição aqui. Não é só pedir perdão. É pedir perdão na mesma medida em que você perdoa. Jesus estava sendo direto. Ele sabia que o maior bloqueio entre uma pessoa e a paz não é o que ela fez de errado, é o que ela se recusa a soltar. Guardar rancor é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você já tentou rezar com ódio no coração? Com aquela pessoa na cabeça? O nome, o rosto, o que ela fez? A oração trava, não porque Deus está longe, mas porque você está dividido. Uma parte de você quer se aproximar de Deus e outra parte está segurando uma coisa que impede a entrada. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. É você dizendo, eu solto o direito de cobrar, eu não vou mais carregar isso. E isso não significa que o que a pessoa fez foi certo. Significa que você não vai mais deixar que aquilo defina você. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa linha gerou debate por séculos. O Papa Francisco chegou a falar sobre ela porque parece estranho pedir que Deus não nos leve à tentação, como se Deus pudesse querer isso. A tradução mais fiel do grego original está mais próxima de não nos deixes entrar em tentação. Ou seja, não permita que a gente entre num lugar de prova que a gente não consegue suportar. É uma oração de humildade. É reconhecer que você não é invencível, que existem situações, pessoas, lugares que têm poder sobre você e que você precisa da ajuda de Deus para não entrar nessas armadilhas. E livrai-nos do mal, em algumas tradições, é do maligno, que seria uma referência direta a uma força que quer destruir você. Seja como for, o coração dessa linha é:
Deus, protege-me de mim mesmo, protege-me do que pode me destruir. É uma oração que exige honestidade. Você precisa saber onde você é fraco e precisa ser honesto o suficiente para pedir ajuda naquele ponto específico. Agora, vou te contar algo que vai juntar tudo isso. O Pai Nosso não foi dado para ser rezado uma vez e esquecido. Ele foi dado como uma estrutura, uma forma de pensar sobre Deus, sobre você mesmo e sobre o mundo. Quando você reza Pai Nosso, você está se lembrando de que tem um Pai. Quando você reza santificado seja o vosso nome, você está saindo do centro e colocando Deus lá. Quando você reza venha o vosso reino, você está pedindo que o céu invada a terra onde você está. Quando você pede o pão de hoje, você está praticando confiança para não se afogar na ansiedade do amanhã. Quando você pede perdão na mesma medida em que perdoa, você está fazendo uma escolha que liberta mais você do que o outro. Quando você pede proteção, você está reconhecendo que precisa de ajuda e que não tem problema nenhum em admitir isso. Essa oração, rezada com consciência, é uma das práticas espirituais mais poderosas que existem. Não porque as palavras têm magia, mas porque cada linha, quando você realmente entende o que está dizendo, te transforma por dentro. A oração muda coisas, mas primeiro ela te muda. Então, da próxima vez que você for rezar o Pai Nosso, na pressa do dia, antes de dormir, no momento de desespero ou de gratidão, para um segundo. Respira e fala cada linha como se fosse a primeira vez. Fala Pai, sabendo que você está falando com alguém que te conhece pelo nome. Fala Nosso, sabendo que você não está sozinho. Reza, venha o vosso reino, como um pedido de fogo, não de resignação. Pede o pão de hoje e solta o peso do que ainda não veio. Perdoa. Não porque é fácil, mas porque você sabe o peso de não perdoar. E pede proteção com a honestidade de quem sabe onde é fraco. Essa oração tem 2000 anos. Ela já foi rezada em latim, em aramaico, em grego, em português, em calabouços, em hospitais, em campos de batalha, em momentos de alegria que transbordam. E ela continua sendo nova toda vez que alguém a reza de verdade. Se esse vídeo mudou alguma coisa em você, inscreve-se no canal. Tem muito mais por vir.